eu acredito que eu estava devendo uma visita aos irmãos desde o ano passado, né? Não sei se vocês se lembram, o irmão pastor Sérgio me convidou para estar aqui com vocês aqui na festa, né? Acho que não na festa, acho que era julho, né? E aí, já desse ano já vai ser no primeiro sábado de agosto. E eu tive muita vontade de vir, irmãos. Porém, eu fui convidado para trazer uma mensagem lá em Manaus, lá no Amazonas. Não era dentro da cidade do Amazonas, não. Era um lugar chamado Vai Quem Quer. E realmente lá a coisa era difícil. Só ia quem queria mesmo. Era aproximadamente 2 horas de uma canoa, de uma voadeira, não sei se você ouviu falar. E essa canoa, nós nos perdemos. Quem dirigindo era o filho do pastor, acostumado a falar muitas vezes, mas nós nos perdemos 8 vezes. Por quê? Porque aquele rio, ele, quando é o Rio Amazonas que eu estou falando, Rio Negro, quando ele enche, aí ele inunda a floresta. E as pessoas vão ali para aquela cidade por água, é só por água, não tem como ir de carro. E como a floresta inunda, aí tem que ir por dentro da floresta. Aí só para quem sabe. E nós erramos 8 vezes para poder chegar lá. Chegamos com muita dificuldade. E quando nós chegamos lá, eu ia trazer a palavra, ia ser 10 horas. Nós chegamos exatamente 10 horas. E eu digo, meu Deus, e agora? Cheguei suado, muito quente, mas não é dentro d'água, mas é quente. E eu acredito que eu fiquei pensando, que eu estivesse lá na igreja do pastor Sérgio, aquele ar-condicionadozinho assim gostoso, né? Mas estava ali. Mas Deus abençoou e foi uma bênção. Irmãos, eu tinha uma palavra, preparado uma palavra naquele tempo para a igreja, e eu me lembro que falava sobre a glória de Deus. E eu falava naquela palavra que Deus, Ele não dá sua glória a ninguém, mas Ele deu a sua glória a Jesus. E Jesus deu a sua glória à igreja. E quando nós chegamos na igreja, nós temos a obrigação de glorificar o nome do Senhor, para que a glória volte para Ele, volte para Deus. Quando eu vejo os irmãos assim glorificando bem alto, aí eu digo, eles estão fazendo certo, né? Porque nós estamos glorificando o nome do Senhor, e essa glória tem que voltar. Era mais ou menos por aí que eu ia trazer a palavra nesse dia. Quem sabe outra oportunidade, né? Acredito que o pastor Sérgio não vai me chamar mais não, mas se chamar, eu fico feliz por ver a família do pastor Sérgio, sua esposa, seus filhos, seus genros, né? Netos e família abençoada. Amados, eu quero trazer uma palavra, e o texto se encontra no livro de 2 Reis, conhecido, né? Gosto de andar no caminho conhecido. 2 Reis, capítulo 4. E o versículo 8, o 9 e o 10. Glória a Jesus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Vai falar assim, olha, aqui está no telão aqui, né? Como é bom. Não sei se é a versão que eu uso a RC, revista corrigida, não sei se é essa aí. Diz a palavra assim: e sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que, todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós
é o santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém, meus irmãos? Eu estava até observando, que eu observei isso agora nessa leitura, que só tinha uma cadeira, e a cadeira era do profeta. Então o Geazi tinha que ficar em pé, né, irmão? Possivelmente, né? Glória a Jesus. Meus irmãos, quando eu chego aqui, eu fico como se estivesse em casa, viu? Bem à vontade. Eu quero trazer uma palavra, meus irmãos, que tem como título: A Mulher que Abençoou e Foi Abençoada. A mulher que abençoou e foi abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar aqui devagarinho, que é para todos nós poder entender aquilo que nós iremos falar, tá bom? Aleluia. Meus amados, eu gosto muito de ler e de meditar sobre a história da mulher sunamita. Sempre que passo no livro de Reis, eu dou uma paradinha nesse texto, nesse assunto, que é muito importante para nós e nos incentiva a sermos fiéis a Deus, fiéis à igreja, fiéis ao nosso pastor e fiéis também à nossa família. A Bíblia, meus amados, não diz o nome e nem dá detalhes sobre aquela mulher, a sunamita, mas a palavra do Senhor a chama de sunamita, porque ela morava na cidade de Sunem. Então chamavam assim a sunamita. No entanto, meus irmãos, nós vemos que esta mulher foi uma mulher de fé. Nós observando o que aconteceu com ela, como ela se portou diante de um homem de Deus, nós vemos que ela era uma mulher de fé, uma mulher caridosa, uma mulher que sabia olhar para frente, ou seja, ela era uma mulher virtuosa. Louvado seja o nome do Senhor. Para que os irmãos entendam, Sunem significa lugar de repouso, lugar de repouso, e fica próximo da cidade de Jezreel, lá no sudeste do Mar da Galileia. Vou dar uma olhadinha lá no mapa para poder falar para vocês, né? Pois bem, a sunamita, meus irmãos, ela tinha boas condições. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica, uma mulher de condições. Seu esposo tinha lavouras, tinha muitas terras, né? E ela tinha uma condição financeira bem abençoada, né? Mas mesmo assim, ela observou que Eliseu, profeta Eliseu, era um homem de Deus. Por que eu digo mais mesmo assim? Geralmente quando nós vemos uma pessoa rica, os irmãos já devem ter visto isso, eles não querem saber de pobre. Alguém já ouviu isso? Quer nem saber de pobre. Se vai passando um pregador, se vai passando um pastor, às vezes de paletó, às vezes com a Bíblia na mão, aquela pessoa isola, olha lá para o outro lado, não quer nem conversa. Mas com a sunamita foi diferente. Diga glória a Deus por isso, né? Aleluia! Ela observou algo importante na vida de Eliseu, e ela disse: esse homem aí é diferente. Talvez muitos passaram por ali, homens religiosos, mas ela não viu nada, ela não sentiu nada. Mas com Eliseu ela sentiu, disse: isso aí é um profeta de Deus, é um homem de Deus. Louvado seja Deus. O versículo 4 desse texto diz que quando Eliseu chegava em Sunem, na cidade da sunamita, ela era imediatamente
corre, procura onde está Eliseu e diz a ele que ele venha à minha casa, venha comer pão, venha descansar aqui, eu vou receber ele. Amados, isso é a grande diferença. Louvado seja o nome do Senhor quando nós recebemos bem um homem de Deus, né? Aleluia. A sunamita entendeu que quando, olha, veja bem, ouçam bem isso, aquela mulher entendeu que quando entra um homem de Deus ou uma mulher de Deus na nossa casa, aquela visita traz prosperidade. Amém, meus irmãos? Traz prosperidade. Aquela visita, se é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, traz bênção de Deus para nós. Aquela visita traz paz para a nossa casa. Aquela visita traz a unção do Senhor. E ela entra em nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Ela entendeu tudo isso. E eu digo, meus amados, como é bom quando uma pessoa de Deus entra em nossa casa. Quem gosta de ver uma pessoa de Deus? Mensalmente, um homem de Deus liga para mim: Pastor Vicente, você está em casa? E geralmente eu digo, estou, chego já aí. Eu digo, venha, né? Porque eu sei que vem a bênção de Deus. Aí lá entra o pastor Célio, né? Aí nós se senta, nós tomamos um cafezinho, né? Às vezes um cafezinho ruimzinho, né? Mas o assunto da chegada do homem de Deus na nossa casa traz alegria. Quem concorda, diga glória a Deus. Aleluia, né? Então aquela mulher, ela tinha isso, né? Ela sabia que quando alguém entrava, né, entrava o homem de Deus, ela se alegrava. Então a mulher pensou, aquela mulher teve um pensamento, que aquele pensamento veio do céu. Ela pensou assim: sabe de uma coisa? Eu vou plantar. Eu vou plantar. Eu vou plantar. Eu vou dar as minhas primícias. Eu vou dar as minhas primícias. Aí lá no versículo 9 que eu li, né, aquela mulher fala ao seu marido. Sabe, meus irmãos, que é muito bom quando a mulher de Deus, a mulher que conhece, a mulher que sabe, ela quando fala ao seu marido, o seu marido entende que é algo bom, né? É algo que vai trazer bênção para a sua vida. Ela falou ao seu marido, e ela disse assim para o seu marido: olha, marido, eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós, toda vez que ele entrava na casa da mulher, era um santo homem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Talvez se fosse um dos homens que nós conhecemos, já ficava todo assustado. Mulher, o que é isso, mulher? Né? O que é isso, mulher? Será que você está querendo alguma coisa? Né? Mas não! Aquele homem conhecia a sua esposa e sabia o coração daquela mulher. Com certeza, meus irmãos, Eliseu, ele era um homem diferente. O crente é diferente. Amém? Quando o crente entra na nossa casa, ele não entra para conversar, para falar mal de ninguém. Ele entra para falar das coisas boas da palavra de Deus. Ela entra, a pessoa entra para nos trazer alegria, para trazer paz, como eu falei. E ela sabia, por isso ela disse: este homem é um santo homem de Deus, porque ele é diferente. Ele mostra santidade no andar. Você já viu isso? Santidade no andar. Tem pessoas que a gente olha assim e diz: esse aí eu não quero na minha casa, não. Essa mulher não deve entrar aqui, porque entra e anda como uma Jezabel, como uma mulher vulgar. Muitos homens também andam assim, homens que são vulgares.
Oh, isso. Eliseu não era assim. Diga glória a Deus. E ela viu isso. Ele mostrava santidade no olhar e no andar também. Louvado seja o Senhor. Havia um hino antigo que falava sobre isso, né? Que o homem de Deus, ele mostra santidade até no seu andar, no seu falar, no seu olhar, no seu se comunicar. Isto é o homem de Deus. Glória a Jesus. Amados, os verdadeiros crentes têm prudência no andar. Alguém concorda? Diga glória a Deus. Os verdadeiros crentes têm prudência no falar. Quem concorda? Diga glória a Deus. Os verdadeiros crentes sabem se comportar. Sabem se comportar. Por onde o crente verdadeiro passa, logo é conhecido pelo seu modo de se comportar, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de estar. Ele não é fofoqueiro, ele não é linguarudo, né? Hoje eu estava ouvindo, alguém estava lá em casa, estava com alguma coisa ligada, não sei nem se era celular, o que era. E alguém chegou, não sei se vocês já viram, também as meninas tinham visto, né? As meninas, com muito carinho, chamam as filhas do pastor Zé. São casadas, mas eu chamo de meninas, né? Pois bem, aí dizia assim: olha, o seu cabelo está muito feio. Falando para outra, eu não sei quem era, eu não vi o vídeo, eu vi só o barulho, né? Seu cabelo está muito feio. Vamos cortar esse cabelo que está muito feio. E a pessoa diz assim: olha, e a sua linha, não, seu cabelo está muito grande, vamos cortar. E a outra pessoa diz assim: eu também acho que a sua língua está muito grande, então vamos cortar também. Não sei se vocês viram, mas eu ouvi, nem me toquei que eu estava ouvindo a palavra, lendo a palavra, observando a palavra, né? Então, meus irmãos, a sunamita, ela ficou impressionada desde a primeira vez que viu o comportamento de Eliseu. Ela ficou impressionada, né? Ficou alegre. Por isso ela disse: eu tenho observado. Sabe, o crente deve observar. Não é todo mundo que nós devemos abrir as portas da nossa casa. É verdade? Não é todo mundo. A gente olha, a gente observa, a gente ouve, observa tudo, né? Pois bem, aí ela diz: eu tenho observado, e ele é um santo homem de Deus. Então a mulher pediu ao marido, lá no versículo 9, eu li, ela diz assim: ó, façamos-lhes, pois, um pequeno quarto, né, junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós para ali, ou seja, para o quarto, irá se retirar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Olha, amados, o pedido da mulher ao seu marido, o que era? Era para construir, era para edificar, construir um quarto para o homem de Deus. E eu digo, os irmãos, aquilo era a primícia da família para com a obra de Deus, para com o profeta, para com o servo de Deus. Amém, meus irmãos? Nós sabemos, meus irmãos, que para se construir, como nós vamos construir alguma coisa, nós pagamos um preço. Porque construir não é fácil. Construir tem prejuízo, construir tem dor de cabeça. Quando começa a construir, a gente começa a ver alguma coisa que a gente fica triste, né? Ah, a parede está torta, o reboco não está legal, a porta ficou meio assim, né? Não ficou tão boa. Então, para se construir, se paga um preço, não é fácil. Mas a mulher aprontou o quarto e nele colocou a cama, a mesa, a cadeira e também o candeeiro, porque não tinha luz elétrica, né? Pois bem, amados, o quarto fala que os obreiros, os pastores, os profetas, o profeta mulher também, 1
precisa de um lugar para se isolar. Às vezes, meus irmãos, eu estou lá no meu quarto, porque eu gosto de ler a palavra, lá no meu quarto. Aí eu ligo lá o azinho, fico lá, aí chega uma pessoa lá em casa. A minha esposa, ela conversa um pouco alto, né? Ela fala depois da cozinha, eu ouço lá no meu quarto. Aí eu fico, meu Deus, misericórdia, eu doido para me concentrar aqui na palavra. O quarto, meus irmãos, quer dizer que o obreiro precisa de um lugar para se isolar. Para isso, meus irmãos, alguém precisa construir, não é? O que é que eu fiz? Nós fizemos uma sala pastoral. Sala pastoral. Aí quando ela começa a falar, eu digo, minha filha, fica aí falando aí que eu vou ali. Aí eu pego o computador, pego a Bíblia, pego o celular e corro lá para a sala pastoral. Tranco a portinha, ligo aqui, agora ela não vai fazer zoada não, né? Estou dizendo assim, mas com muito amor, né? Pois bem, então, meus irmãos, a cama fala que nós que somos obreiros, pastores, também precisamos de descanso. Nós precisamos de sono. Tem muita gente que não quer respeitar o sono do pastor. Eu tenho meu 71 já está mandando eu me aquietar. Aí depois do almoço eu gosto de dar aquela cochiladinha assim de 5 minutos, às vezes passa de 1 hora, né? Quando a coisa está boa, vai dar 2, né? Mas é o meu modo de fazer, né? Passa a noite, eu acordo muito cedo. Quem recebe o zap que eu mando sabe que eu acordo muito cedo. Muito cedo eu estou preparando alguma coisa, mensagem e tal. E quando chega a hora do meio-dia eu gosto de deitar. Então, meus irmãos, a cama, nós precisamos da cama. Mas infelizmente chega a gente exatamente 12 horas, 12h30. O pastor está aí. Eu me arrepio todinho, sabe? Oh, Jesus, misericórdia, né? Misericórdia. Amados, nós pastores precisamos descansar. As ovelhas devem saber que o pastor precisa de descanso. Ah, pastor, eu não posso estar mais na casa do pastor Sérgio. Não pode. Pode ligar? Pode. Mas se possível, ligue para a esposa dele. Como é que está o pastor? Está no descanso? Se você está descansando depois, eu vou. Né? Não vai não. Muitas vezes alguém me liga meia-noite. Aí eu tenho um costume, meus irmãos, eu não gosto de. Quem me ligar, eu gosto de atender. Aí eu vou atender. Aí meia-noite, eu estava dormindo, né? Claro. Aí uma pessoa diz assim, pastor, o senhor já está dormindo essa hora? Dava tanta vontade de eu dizer uma coisa bem séria. Não, estou dormindo não, estou trepado aqui numa escada, estreando na casa. Dá vontade. Meia-noite, meu irmão. Mas temos abençoado que como gosta, não é? Como gosta. Agora está melhorando mais, porque tem muito carro lá na igreja. Mas antigamente quando era só o meu, meia-noite, pastor, meu filho está doente, pastor, quer levar para o hospital. Aí levava o pastorzinho, né? Aconteceu muitas vezes, né? Deixa eu correr aqui. A mesa nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos de alimento. Nós precisamos de alimento. É claro, muitas igrejas, eles têm aquela primícia, e ela traz a primícia do pastor. E a primícia sempre é coisa boa, né? Porque o pastor precisa se alimentar, viu? Vocês não vão pensar que eu estou aqui. Não! Se você puder, né? Se tem uma galinha gorda lá, na hora que for matar, lembra do pastor. Metade, né? Passa metade de uma coisa, eu vou dar para o meu pastorzinho, com certeza vai gostar. Receber uma fava lá da serra, passe para o pastor. Manda, um queijozinho bem gostoso, faz o mesmo. Né? Quem recebe, diga amém. Amém. A cadeira é o lugar que sentamos para estudar. Por isso que só tinha um. Geazi, meus irmãos, Geazi não era convertido. Ele tinha que ficar em pé mesmo. Tinha que ser lá na porta, né? Pois bem, é um lugar para estudar. Isso nos diz que o obreiro precisa de um lugar confortável. O candeeiro fala de luz.
Todos os crentes têm que ter luz. O salmista, ele diz lá no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Nós precisamos disso, né? Eu quero dizer para a igreja que a luz é Jesus. A luz é Jesus. A luz é o Espírito Santo na vida do crente. Glória a Deus. O crente deve buscar o Espírito Santo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, temos que entender que tudo que plantamos, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Quando eu digo corta lá a galinha gorda e manda para o pastor, você está plantando. Quando vem um pedacinho do queijo lá, manda lá, você está plantando. Aí depois você vai colher. Quem planta feijão colhe arroz? Não colhe. Quem planta coisa boa vai colher coisas boas. Concorda comigo? Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Então, tudo que nós plantamos, nós colhemos. E eu digo, amados, os pastores e as pastoras devem ser amados. Você pode plantar uma semente de amor. Ah, mas eu vou amar a minha pastora, eu vou abraçar a minha pastora, né? Irmã abraçando a pastora e irmão abraçando o pastor, porque isso é bom. Quantas e quantas vezes eu entro na igreja com tanta vontade de um abraço, e o irmão fez assim: pastor, e eu com vontade que ele não viesse perto de mim e dar um abraço, né? Pois bem, a gente muitas vezes precisa. Então, meus irmãos, nós devemos amar o nosso pastor, né? Nossos pastores e nossas pastoras devem ser amados, devem ser reconhecidos. Glória a Deus. Reconhecidos e devem ser abençoados. Vocês, igreja, nós como igreja, precisamos orar pelos nossos pastores. Amém ou não? Precisamos orar pelos nossos pastores. Aí lá no versículo 11 diz que Eliseu, se eu estiver passando, puxei, viu? Diz que Eliseu veio mais uma vez a Sunem, entrou mais uma vez na cidade. Então o profeta, ele entrou lá no quarto novo. Era um quarto novo, agora estava acabado, rebocado, pintado, com dinheiro lá no lugar, mesa no lugar. Aí ele entrou no quarto novo e ali deitou-se na cama nova. E bênção, né, irmãos? E bênção para aquele que não tinha de resto na cabeça, né? A bênção, eu posso dizer para a igreja, era tão grande, a bênção era tão grande, que o profeta pensou: o que eu posso fazer por esta mulher? Olha a bênção voltando. Olha a semente plantada, agora a colheita ficando madura. Entenderam? Amém? O que eu posso fazer por essa mulher? O profeta chamou o seu moço, o senhor estava lá fora, né? Ele chamou Geazi e disse: olha, Geazi, chama essa sunamita. Quando a mulher chegou, ele disse: tu nos tem tratado tão bem, que se há de fazer por ti? O que eu faço por ti? Né? Aí a mulher respondeu: olha, eu tenho tudo. Eu sou rica, eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu tenho bens, eu tenho gado, eu tenho. Aí ele disse: tudo está bem na minha vida. A sunamita falou, né? Foi então que Geazi falou. Ela saiu, foi embora. Aí Geazi falou: ora, ela não tem filhos e seu marido é velho. Na verdade, meus irmãos, a mulher tinha tudo que era possível. Tem coisas que são impossíveis para nós. É verdade ou não é? É impossível. Todavia, para ser mãe, era impossível para aquela mulher. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque era impossível. Ela não tinha condições de dar um jeitinho brasileiro e engravidar. Não, era impossível. Porém, meus irmãos, para o nosso Deus não existe o impossível. Aleluia, Deus. Não existe o impossível. E o profeta sabia disso.
Ele sabia que para Deus não tem nada impossível, né? Eu me lembro que eu escrevi uma mensagem há um tempo para a nossa reunião de célula. Eu acho que foi a célula 680. Hoje nós estamos chegando a 1000. E eu falei naquela mensagem que devemos falar, devemos acreditar e devemos confiar para ser abençoado. Eu disse esses 3 pontos, né? Foi bem. Então, Eliseu falou, Eliseu acreditou, Eliseu confiou. Aí lá no versículo 15, eles chamaram a mulher mais uma vez, e Eliseu falou para aquela mulher. Eliseu disse para ela: olha, mulher, olha, sunamita, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Louvado seja o nome de Deus. Bênção, né? Abraçarás um filho. A sunamita não podia nem acreditar. Ser mãe era o seu impossível. Para a sunamita ser mãe era o impossível para ela, era o seu impossível. E ela acreditou, e ela recebeu a sua bênção. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tudo vai acontecer segundo o tempo da vida. Deixa eu te dizer, igreja, se você começar a acreditar no milagre, se você começar a profetizar, começar a dizer aquilo que não tem ainda, mas eu tenho, você vai receber. Os que creem vão receber. Deixa eu dizer aqui, nós estávamos fazendo uma campanha para comprar alguma coisa. A pastora inventa muita coisa lá, e ela inventou um adesivo, não sei se eu já falei isso aqui, e ofereceu aos irmãos. Quando o irmão, irmão, compra aqui o seu adesivo, e muitos dizem: não tenho carro não. Ela dizia: Paulo, dá no seu carro. Mas irmão, não tenho carro não. Aí muitos não quiseram, não acreditaram, né? O pastor Sérgio disse: pastor, eu não tenho carro não. E ela disse assim: não, mas você compra aqui, você vai conseguir o seu carro, né? O pastor Sérgio comprou, com pouco tempo ele estava dando os adesivos no carro dele, né? Para a glória do nome do Senhor. Não existe impossível para Deus. Para mim, para outros, pode haver impossível, mas para Deus não há impossível. Mas quando nós acreditamos no impossível, nós recebemos a bênção. Nós recebemos aquilo que é impossível, né? Quem está esperando alguma coisa impossível aí? Tem alguém? Também estou, né? E eu sei que eu vou receber, não sei como, nem sei quando, mas eu sei que no tempo da vida vai chegar a minha bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo à igreja: creia. Se você tem uma bênção para receber, creia, você vai receber. Louvado seja o nome. Pela fé, amados, pela fé, viva o seu milagre. Já estou vivendo um carro novo. Vocês não estão acreditando não, né? Não acredite na minha bênção, não acredite na sua. Diga assim: eu também. Glória a Deus. Vai acontecer. Vai acontecer. Diga: minha bênção vai acontecer. Diga assim: a minha bênção já está a caminho. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Tudo vai acontecer segundo o tempo da vida. A sunamita semeou, por isso abraçou o seu milagre. Ela semeou o quarto, a mesa, o candeeiro, o banco, ela semeou, aí ela recebeu o seu milagre. Se você semeia, se você semear, você vai receber o seu milagre. Você vai ver o seu milagre acontecer. Precisa lançar a semente. Ah, pastor, não vem inventar de negócio de dinheiro não. Não estou falando de dinheiro não. Eu estou falando em fé. Estou falando de você, por amor, sabe uma coisa? Eu vou dar o meu melhor. E vai fazer. Filho da sunamita chegou.
Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai chegar a tua bênção também. Com certeza, aquele menino passou a ser a peça mais importante daquela casa. Eu acredito que sim. O pai olhava lá pro menino, alisava a cabecinha dele, né? Aí dizia: meu filho, o filho da minha velhice, esse é meu milagre. Oh, coisa boa, esse é meu Isaac. Aleluia! Ele ficou tão feliz. O menino passou a ser o Isaac daquela família. Ele chegou, né? Era o mais importante. Porém, amados, assim como Deus exigiu que Abraão sacrificasse o seu Isaac, ele também, para provar a nossa fé, muitas vezes ele pede o que mais amamos. Quantas e quantas vezes eu não tive que dar aquilo que eu mais amava, né? Deus confirma. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos para chegar ao nosso filho mais novo, o Josiel. Hoje o bichinho está lá em Curitiba. E eu não tinha condições de pagar o médico para fazer o parto que precisava fazer. Precisava fazer uma cesárea, precisava fazer um processo lá, e eu não tinha dinheiro. A única coisa que eu tinha, estava passando tribulação muito grande, tinha vendido carro, tinha vendido tudo, moto, som, guitarra. A única coisa que eu tinha era uma máquina industrial. E eu olhei para a Branca, a máquina, que ela orou tanto para essa máquina. Eu disse: aí, Branca, nós vendemos a máquina? Não, presidente, eu preciso fazer esse procedimento. E nós vendemos aquela máquina. Nós saímos a trabalhar os dois. E nós saímos, meus irmãos, eu posso falar para os irmãos, vocês são minha família também. Nessa época, Deus abriu uma portinha bem estreitinha. E a minha esposa começou a vender peças íntimas, de casa em casa. E um dia eu, com pena dela, digo: vou também. E saí com ela para fazer companhia a ela. Eu tinha muita vergonha de oferecer alguma coisa nas casas. E ela entrava, batia palma e eu ficava lá no portão. Ou mais afastado um pouco. E quando nós chegamos em casa, a máquina não estava mais lá. Alguém soube, foi lá, pagou o valor e levou a máquina. E nós perguntamos: quem foi? E a pessoa que estava lá em casa disse: eu não sei quem foi não, mas você disse que chegasse aqui com 200 cruzeiros naquela época e podia levar? Aí eu digo: é. E ela começou a chorar. Disse: o ruim que eu estou achando é porque eu não sei quem foi que levou minha máquina. E essa máquina tem que voltar para mim. Eu quero minha máquina de volta. E acontece que nós fizemos o procedimento, aquele dia todo foi uma bênção. Mas ela começou a me aperrear: Vicente, eu quero minha máquina de volta. Eu vou comprar uma. Deus começou a abrir a porta. Vou comprar uma máquina para você. Eu disse: não, eu não quero nenhum outro tipo de máquina, eu quero a minha máquina. Olha só. E eu digo: minha filha, fica difícil, eu não sei quem foi que comprou. E um dia eu fui num culto lá na Carlos Chagas, lá no pastor Isaac Januário de Lima. Quando eu cheguei lá, aí eu tinha uma pessoa lá, esse cidadão era meu primo distante. E quando eu saí do culto, ele bateu no meu ombro e disse: tu sabe quem foi que comprou a tua máquina? Eu disse: sei não. Ele disse: fui eu. Aí eu digo: glória a Deus. Eu dei um glória a Deus. Cheguei em casa e disse para ela: já está mais fácil. Ela disse: o que foi? Eu sei quem comprou a máquina. Quem foi? Foi o Zé Chicletes. Era o nome, né? Aí ela disse: glória a Deus. Pois olha, pergunta ele se ele quer vender. Eu digo: não, na hora certa. E não é que foi assim. Na hora que ele precisou, chegou para mim, foi lá em casa: quer comprar a máquina de volta? Diga agora. Pronto, que o dinheiro, a máquina voltou. Sabe por quê, irmão? Porque Deus muitas vezes pede o nosso Isaac. Ela estava pedindo o Isaac daquela família, né? Ele também, para provar as ofertas, muitas vezes leva o que mais amamos. Sabe no versículo 18? Fala que o menino um dia foi para o campo. Eu vou ter que correr, né? Campo, meus irmãos, não é lugar para menino. Campo não é lugar de menino. Lugar de menino é em casa, brincando. Mas ele foi para o campo e ali ele adoeceu. E o pai imediatamente mandou alguém levar
e lhe entregar a sua mãe. Está escrito aqui na palavra, não pode ler. Enquanto, meus irmãos, é uma experiência que eu tenho, pode prestar atenção. Enquanto os filhos estão com saúde, o pai abraça, o pai beija, o pai coloca no colo, o pai brinca, o pai isso, o pai embala, o pai faz tudo com a criança enquanto ele está com saúde, né? Pois bem, o pai cuida da criança, mas quando os filhos estão doentes, ou quando os filhos começam a chorar, os pais entregam as suas mães. É verdade? Menino, vai ali para tua mãe, e a mãe dá um jeito dela, né? Pois bem, imagina, meus irmãos, o filho chegando na Sulamita, e a Sulamita tendo a dor, né, de ver o seu filho chorando, gritando de dor, sofrendo e morrendo nos seus braços. Foi difícil. Aquele menino, meus irmãos, era a bênção que ela queria de Deus, e agora ele estava morto, né? Diga, e muitas vezes acontece comigo e com você também. Eu estou falando devagarinho que é para os irmãos entenderem. O que mais amamos, meus irmãos, muitas vezes morre. Muitas vezes morre, se acaba, desaparece, se vai. E agora? O que fazer, né? O que fazer? Vamos esperar o Senhor. Amém, meu irmão? Sem murmurar, né? Sem murmurar. Nós não podemos murmurar, sem reclamar, sem perder a fé, sem deixar de vir à igreja. Porque tem muita gente assim. Eu tenho falado para muita gente que quando tudo vai bem na nossa vida, nós temos que estar todos os dias na igreja glorificando o Senhor. Aleluia, Deus. Está tudo bem, o bolso está cheio, estamos empregados, né? Lá tem na cozinha, tem as panelas no fogo. Vou para a igreja. O que? Agradecer, glorificar o nome do Senhor, né? Todavia, quando vier os vendavais e tudo estiver dando errado, temos que estar na igreja também. Concorda? Amém. Temos que estar na igreja também. Nos bons momentos, ou nos momentos bons, o nosso lugar é na igreja, é aqui. Viu? Nos momentos ruins que vem, o nosso lugar é na igreja também. É na oração, é buscando de joelhos, viu? Quando estivermos com saúde ou quando estivermos doentes, quando estivermos com dinheiro ou estivermos sem dinheiro, quando estivermos empregados ou desempregados, sempre temos que estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Concordo com glória a Deus. A Sulamita, ela podia ter ficado brava, ela podia ter se zangado, ela podia ter sido dito, falado, nunca mais vou servir a Deus. O que ela nem pediu, tinha morrido. Sabe de uma coisa? Dá certo para me ser crente não. Quero mais nem saber de Deus, quero mais nem saber de profeta. Vou mandar arrancar o quartinho, vou vender os móveis, né? Ela podia ter dito isso, né? Pois bem, ela podia ter dito, olha, eu abençoei o nome de Deus, eu plantei, eu dizimei, eu semeei, eu trouxe a primícia, mas Deus levou o meu filho, Deus levou o meu Isaac. Ela podia ter dito, glória a Deus, mas aquela mulher não agia assim. Eu falei que era sábia, né? Entende? No versículo 21 diz que ela deitou seu filho na cama do homem de Deus. Foi lá, levou lá para cima no quarto, deitou na cama, depois fechou a porta e saiu. Ela montou em uma jumenta e foi ao Monte Carmelo procurar pelo homem de Deus. Lá no versículo 25 diz que Eliseu viu a mulher de longe e ele se preocupou. Então ele falou hoje assim: corre até a mulher e pergunta, vai tudo bem? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela diz, vai tudo bem.
Aí no versículo 27 diz que a mulher ajoelhou-se aos pés do profeta. Ela não queria saber de Geazi, queria saber do profeta. Eu imagino que as lágrimas da mulher começaram a rolar no seu rosto. Mas ela pode falar. Ela disse: homem de Deus, eu pedi ao meu Senhor um filho. Duro, né? Eu não te pedi nada. Tem hora, meus irmãos, que falamos parecido com aquela mulher. Nós falamos com ela. Nós dizemos assim: Senhor, Senhor, por que tu tirou isso de mim? Por que eu bati o carro? Por que eu caí da moto? Por que eu perdi a casa? Por que eu perdi o emprego? Por que tu tirou isso de mim, Senhor? Eliseu, meu irmão, mandou que Geazi fosse a Sunem. Mas a mãe do menino falou lá no versículo 30: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te vou te deixar. Geazi foi, obedecendo a ordem de Eliseu. Ele até tentou realizar o milagre, ele fez a parte dele, né? Mas o milagre não aconteceu, ele não conseguiu. Isso mostra, meus irmãos, que o milagre só acontece quando nós cremos que ele vai acontecer. E que dizer de novo: o milagre só vai acontecer se você acreditar. Se você não acreditar, nada feito, né? Nada feito. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra informa que quando Eliseu chegou na casa, o menino jazia morto sobre a cama. Lá no versículo 33 diz que ele entrou, fechou a porta, né? Incrédulo não pode ver. Então o profeta se deitou sobre o menino, colocou a boca e tal. Não sabe, conhece a história. Isso mostra que o corpo do menino já estava frio, né? Depois que ele andou sobre a casa e fez tudo novamente, o menino espirrou 7 vezes. O menino abriu os olhos. O milagre aconteceu. Diga glória a Deus por isso. Era Deus devolvendo à mulher tudo que ela havia plantado. Deus estava devolvendo. Quando plantamos alguma coisa, meus amados irmãos, enterramos a semente. É assim que funciona, né? Enterramos lá o semente do feijão, do arroz, do milho, sei lá de quê. E só depois de algum tempo a semente vai nascer. Não é assim que funciona? Quem foi no interior sabe, né? Depois que o menino foi ressuscitado, Eliseu mandou que Geazi chamasse aquela mãe. E quando a mulher chegou, o profeta disse: toma o teu filho. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Já imaginou, meus irmãos, a alegria daquela mãe em ver o seu filho vivo e com saúde, a dor de cabeça ir embora? Foi uma alegria muito grande. Eu imagino, meus irmãos, aquela mulher falando, estou correndo aqui porque estou vendo que a hora está passando. Eu imagino a mulher falando consigo mesmo e dizendo: eu não me enganei. Eu não me enganei. Esse homem é um santo homem de Deus. Sabe, eu não me enganei. Aí lá no versículo 37 diz que a mulher se prostrou aos pés de Eliseu, se inclinou na terra e tomando o seu filho saiu. Diga glória a Deus por isso. Eu quero concluir, meus irmãos, poucos minutos. Olha, eu quero concluir dizendo que a mulher sunamita abriu seu coração para abençoar o homem de Deus. Está vendo lá no início. Ela já oferecia seu teto e seu alimento para o profeta. Toda vez que ele entrava ali, né? Mas ela achou, a mulher achou que ainda era pouco. Então resolveu fazer o quarto. Colocou uma cama novinha, colocou uma mesa, uma cadeira no candeeiro. Depois que ela fez isso, ou seja, depois que a mulher abençoou, depois que a mulher plantou, ela foi abençoada. Quantos querem abençoar aqui e ser abençoado? Ela foi abençoada. Olha, Márcio, quem quiser ser abençoado, abençoe os obreiros do Senhor, abençoe a obra de Deus, abençoe o necessitado, vai abençoando. A igreja está precisando de um ventilador, vou lá e dou. A igreja está precisando de uma bateria nova, eu vou lá e dou. Você tem posse, Deus lhe abençoou. A igreja está precisando de um cordoamento para guitarra, eu vou lá e dou. É assim que funciona, e Deus começa a te ver, sabe? Deus começa a dizer: meu servo está abençoando a minha obra, eu vou abençoá-lo também. Amém? No capítulo 8, lá no capítulo 8, passando, nós estamos falando no capítulo 4, fala que o profeta Eliseu chamou a sunamita e lhe mandou que saísse da sua casa, pois viria os 7 anos de fome.
A mulher obedeceu ao profeta e depois dos 7 anos voltou à sua pátria e viu que tinha invadido a sua casa e tomado a sua terra. Quer dizer, ela saiu da sua casa, deixou tudo lá, foi embora para passar fome, e quando voltou, tinha tomado dela tudo. Então ela foi ao seu rei, e ali chegando, Geazi, lá está Geazi de novo, ele estava conversando com o rei, e contando as maravilhas que Eliseu havia feito. Então ele viu a mulher chegando, e ele falou, Geazi falou: ó rei, esta mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu vivificou. Glória a Deus, não fazia tanto tempo, né? Mas Geazi contou. Então o rei falou ao do servo: olha, restitui tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde que ela deixou a terra até agora. Aí, meus irmãos, eis aí a diferença das pessoas que resolvem abençoar a obra de Deus, abençoar o seu servo, abençoar o seu pastor, abençoar a sua pastora, não é? Aí tem uma diferença. Eles podem até serem provados. Quem abençoa muitas vezes é provado também, pode ser provado. Porém, eles podem até perder os Isaques. Entretanto, o Senhor devolve tudo com juros. A mulher recebeu a terra delas e o dinheiro com juros. Estão entendendo? Se você der uma coisa ao trabalho do Senhor, você vai dar uma cadeira, você vai receber no mínimo um sofá. Alguém quer ou não? Glória a Deus! Eu tenho uma moto não, era uma lambreta, eu contei algumas vezes. Eu tenho uma lambreta. Isso aqui eu não quero mais não, trabalho do Senhor. Vendemos uma lambreta, compramos um som, aquelas caixas grandes, Davi que tinha lá no Pastor Zé, né? Nunca mais faltou carro. Nunca mais. Às vezes até o negócio arrochou, eu vendi, daqui a pouco o carro de novo. Nunca mais faltou moto. Porque Deus manda com juros. Ele pode ser provado, mas Deus manda com juro e com uma renda, ainda mais com a correção. Amém? Minhas questões também. Para terminar, portanto, meus irmãos, vamos abençoar sempre. E Deus nos abençoará e nos recompensará. Eu pergunto à igreja: amém?